Olá, eu sou Marília de Abreu e você está aqui no nosso canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Halloween. Nós entramos no mês de outubro e eu pretendo fazer mais de um vídeo falando sobre o Halloween, mas eu gosto, é uma data que eu gosto muito, eu acho que é a que mais traduz a ideia, né, da bruxaria, e eu inclusive quero comentar nesse vídeo a respeito dessa questão da inversão do calendário, que para mim o Halloween é o que menos se adapta a essa inversão, né? Mas enfim, a gente vai tratar desse assunto nesse vídeo. Então, a gente quando chega a outubro, é uma coisa impressionante que grande parte, eu e o pessoal do Coven, os alunos, como é comum a experiência de ter sonhos, pressentimentos, coisas relacionadas com pessoas que já se foram. É muito comum isso, chega a ser meio gritante, as pessoas começam a falar assim, ai gente, eu estou sonhando muito com um tal parente, eu estou sonhando muito, e é sempre nessa época. No começo, a gente, quando é 1, 2, 3, a gente acha que é meio coincidência e não liga tanto. Mas quando a gente começa a ver que parece que era bem sintomático mesmo. Vai chegando meados de outubro, as pessoas começam a ter esses sonhos. Outubro, agora, nesse começo, ainda é Libra, né? Mas o signo de Escorpião começa no dia 23. E é um signo que na astrologia, correlacionado à ideia da morte. E em muitas culturas pelo mundo, essa data, essa época do Halloween, ela é reverenciada. Aliás, até no próprio cristianismo que apropriou e criou o Dia de Finados. Sempre o Dia dos Muertos, aqui o Finados, na região amazônica tem o Quarupi, em diversos lugares e culturas que nem têm correlação, para dizer não foi influência, não, são culturas que não têm correlação e não, quer dizer, não podia dizer que assim copiaram ou adotaram um sistema para eles, né? É porque é naturalmente um período em que realmente essa ideia de um véu entre os mundos se abre. Para os celtas, né, que seria o povo europeu que deu origem ao que hoje a gente chama de bruxaria e que depois foi renomeado, né, uma versão mais moderna, pelo nome de Wicca, eles consideravam que não existia nada pior do que o esquecimento, né? Eles eram considerados, existem inclusive relatos de soldados romanos, generais, comentando que os celtas eles pareciam não temer a morte, né? E realmente fazia parte do conceito antigo de bravura, de coragem, de virilidade, você não demonstrar medo em relação à morte. Mas eles tinham uma crença que pior do que a morte seria a segunda morte, que é o esquecimento. É interessante, eu gosto muito de colocar essa ideia que numa cultura em que você não quer ser esquecido, você vai primar por também querer ter coisas para serem lembradas, né? E aí, quando uma cultura faz essa reverência aos antepassados, faz essa lembrança dessas pessoas que foram notáveis, cria-se na cultura de um povo que as pessoas precisam não apenas viver para si, mas de também fazer coisas notáveis, deixar um legado, fazer alguma coisa que uma consciência de cidadania, né? De criar para o seu povo alguma coisa de positivo para que aquele povo lembre. E quanto mais uma coisa for impactante em termos de heroísmo, ou em termos de conquista, ou de defesa, enfim,
mas aquela história provavelmente se perpetuaria, né? Então não seria só uma coisa que ficaria restrita à sua família de origem, aos filhos, aos netos, né? Mas também ficaria uma coisa assim que aquela cultura, aquele povo viria te relembrar, te celebrar, e isso teria uma repercussão positiva para você do outro lado. Tem um filminho que é um desenho animado belíssimo, chamado Viva la Vida, Coco, né, que trata sobre esse mesmo assunto da perspectiva mexicana do Dia dos Muertos lá, né? É um filminho mimoso, é uma gracinha mesmo, e eles mostram assim que a pessoa é como se ela deixasse de existir mesmo espiritualmente quando ela é esquecida. Na verdade, quando a gente fala de politeísmo, de culto aos deuses, a gente tem que entender que Deus é uma coisa inefável, é uma coisa que como é tudo, ele também não tem, não é humano, não é algo que é... A ideia de colocar como energia, como força, né, é muito mais coerente, né, com o conceito de Deus do que você colocar nomes e precisar de uma adoração, de alguma coisa assim. Mas a gente, na bruxaria, pelo menos dentro da perspectiva que a gente tem aqui no Coven, a gente considera que os deuses são aspectos do divino que tem nome e tem história. Então, assim, quando você reverencia esses seres, você está sempre... Esses seres estão continuando sendo alimentados e eles revertem, e aí sim, é algo muito mais próximo de você. Né? É algo que tem uma ligação de sangue ou de nacionalidade, de mesma cultura, enfim. E quando a gente faz no Dia dos Mortos, a gente o Halloween, a ideia não é só você reverenciar, lembrar os grandes feitos de um avô, um bisavô, um parente distante, alguém que foi notável, conhecido, famoso dentro da sua família, que é uma coisa muito positiva, tá? Existem pesquisas psicológicas que as pessoas, às vezes, quando elas não têm um precedente na família de alguém que foi bem-sucedido, que realizou grandes coisas, parece que aquilo é algo inalcançável, né? Então, quando você busca na sua árvore genealógica quem foi uma grande figura na sua coisa, e você fala assim, nossa, essa pessoa se fez sozinha, ele construiu tudo, ele teve dinheiro, ou então ele foi uma pessoa muito amada pela sua cidade, foi mesmo que tenha sido profissões relativamente simples, né? Foi o melhor sapateiro da cidade, foi a melhor coisa, todo mundo gostava, sabe? Quando você fala assim, não, gente, eu trago sistemicamente mesmo da minha linhagem esse potencial de fazer uma coisa legal, e isso me dá uma força quando eu estou diante de obstáculos aparentemente intransponíveis. Eu não vejo eu mesma conseguindo ultrapassar, mas quando eu vejo assim que não, mas atrás de mim teve gente que conseguiu e eu estou aqui representando essas pessoas, eu posso também, né? Então, essa questão do culto ancestral, ela é muito positiva, né? Certa vez eu li um livro de psicologia em que psicólogos argentinos que eles falavam que existia uma alta incidência de suicídios numa determinada cidadezinha pequena da Argentina e que eles conseguiram reverter essa questão do suicídio quando eles fizeram um levantamento de todas as pessoas que seriam originárias daquela cidade e que teriam tido alguma proeminência. Né? Porque é aquela coisa, as pessoas, uma cidade muito pequena, as pessoas elas elas só vivem questões do cotidiano, e pessoas que talvez tivessem um chamado, uma coisa para fazer alguma coisa de mais relevante, que não fosse só a mera sobrevivência,
elas ficam se sentindo sem recursos, sem parâmetros, sem nada, né? E aí quando eles descobriram que tinha um jogador de futebol famoso que nasceu lá, ou então que tinha tido alguém importante, alguém que fez alguma coisa, ou trabalhou junto com alguém, eles fizeram esse levantamento e isso trouxe um impacto interessante para reverter essa questão do suicídio. É porque é como se a pessoa sentisse sem validade, eh, 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 sabe, tipo, eu estou vivendo uma existência inútil, é só sobreviver. Isso, as pessoas que querem ter, justamente as pessoas que teriam até mais a contribuir, elas precisam desse estímulo, né? Então, é muito interessante, é uma coisa que a gente acha legal que se faça em família, né? Quer dizer, você se lembrar das pessoas que se foram, você se lembrar do que fizeram, você se lembrar, tentar recuperar essa história através de fotos, através de relatos dos mais velhos da família, que viveram naquela época, que conheceram aquela pessoa, para que você fale assim, não, gente, olha, a vida naquela época tinha essas dificuldades e essas pessoas elas superaram, elas fizeram, elas construíram, não sei o quê. Então, de certa forma, eu tenho essa herança genética de força, de resiliência, de capacidade que eu possa realizar. E é interessante, a gente percebe também, em casos de pessoas que são adotadas, o quanto isso faz falta. A pessoa, a gente, lógico que quando não existe uma solução dentro de uma família, né, que não existe quem cuide de uma criança, a adoção é muito interessante, mas é que sempre aquela pessoa que foi adotada, ela sempre tem uma sensação de não pertencimento e de qual é a minha história, qual é a minha raiz, de onde eu vou buscar essa. Ela precisa criar raízes desse presente, né? Ela não tem uma história que ela sinta justificando a sua existência, dando uma continuidade. Né? Isso é uma coisa impressionante, que de certa forma é uma noção de imortalidade, porque você, aliás, a ideia de você procriar, de você ter filhos, é passar para frente os projetos que você não realizou. Então, é assim, você traz toda uma bagagem daquilo que os seus ancestrais trouxeram, e ancestrais eu digo desde lá, né, da pré-história, e você vai acrescentando um pouco com a sua experiência, quer dizer, na sua luta pela sobrevivência, na sua luta pelo seu ganha-pão, você está também aplicando tudo o que foi conquistado, né? Quer dizer, a gente usa luz, celular, internet. Alguém fez isso, né? Eu tenho essa facilidade, eu não preciso lá cortar lenha e caçar para viver, né? Hoje eu tenho algumas coisas que foram legados de outras pessoas que eu estou usufruindo. Quando você sente que você tem que honrar, é uma motivação para você estar indo além. Fala assim, não, gente, o passo que toda a humanidade teve para chegar em mim, eu tenho que honrar e trazer a minha contribuição, o meu olhar, o meu viés, nem que seja para questionar algumas coisas que foram feitas, que precisam ser mudadas, que já não são mais válidas, né? Mas eu tenho que dar essa minha contribuição. De repente é para até derrubar tudo e construir tudo de novo, mas é a sua contribuição, né? Quer dizer, quando as pessoas criaram esse mundo, elas pensavam que estavam criando o melhor, e pode ter sido o melhor. Então, se hoje a gente vê falhas, alguma coisa que precisa ser mudada, a gente vê porque tem o parâmetro para a gente saber que precisa de ajuste, né? Quando você faz a questão do culto ancestral, quando você honra o Halloween, você também está se ligando a uma sabedoria e a esse universo que é espiritual. Né? Então também é um momento de você estar resgatando essa origem, que isso é uma força espiritual também. Quer dizer, então não é só
pela lembrança em si, mas pela ligação em si e pela gratidão, né? Na bruxaria a gente considera que você só toma posse de alguma coisa, até um dom, tá? Quando você é grato. E aí você fala assim, mas eu tive um mau relacionamento com a minha família, ou então, bom, a coisa mais comum, eles não aceitam a bruxaria, eles vão ser contra tudo isso. Eu falo assim, mas até para, que nem eu falei, até para você ser contra, para você confrontar e fazer reajustes, você tem que ter chegado por algum lado, né? A gente não pode esquecer que eu posso gostar muito da bruxaria e achar que é o caminho certo e tudo mais, mas as pessoas morriam, né? Até hoje existe perseguição. Então, provavelmente a gente só está vivo aqui porque alguns dos nossos ancestrais resolveram não ser, né? Assim, a gente tem ainda aquela vontade que pode ser que eles tragam das nossas origens, mas a gente está vivo porque alguém fez uma opção para o futuro e essa opção pelo futuro, para um futuro que podia talvez ser mais ameno, né? E que pudesse voltar e trazer de volta essa cultura, esse conhecimento. No Halloween também a gente tem a questão do contato com os mortos, né? A ideia de você pedir inspiração, é uma noite, né, de transição entre esse universo dos vivos e dos mortos. A gente sempre é comum na tradição das bruxas a ideia de sonhos premonitórios, de pedir orientação, de tirar, fazer um oráculo, um tarô, algum outro tipo de oráculo para você tentar planejar, pedir orientação mesmo desses ancestrais, né? E tem a questão da festa, né? Que às vezes as pessoas não é muito da cultura estabelecida a ideia de você festejar os mortos, né? Os orientais fazem, e essa coisa assim de você. Na verdade, é como se você. Quando a gente fala do festejo do Halloween, mesmo a historinha do travessuras e gostosuras e travessuras, é porque as pessoas colocavam oferendas para os mortos. É aquela coisa, já que é um momento em que existe uma confraternização entre os dois mundos, então vamos celebrar fazendo aquilo que tradicionalmente na nossa família, na nossa tradição, as pessoas comeriam nessa época. E deixavam essas oferendas para os espíritos, né? Só que aí as crianças começaram a falar assim, se a gente se fantasiar de espírito, a gente pode comer também. Né? E aí ficou essa ideia de que os espíritos iriam assustar ou se você não desse a comidinha doce. Mas é interessante porque você também, quando você coloca as crianças, você coloca a comunidade participando dessa celebração, você está honrando os antepassados, passando essa história de uma forma talvez lúdica e introduzindo também para os jovens, para as crianças, esse conceito de mortalidade, de existe finitude, você tem que aproveitar a vida, fazer as coisas que você tem que fazer, porque pode acabar, né? Então, assim, traz para a sociedade, de um modo geral, o conceito de que você precisa fazer coisas relevantes, que senão você não vai ser lembrado. Você tem que ter uma vida nobre, você tem que ter uma vida honrada, você tem que ter uma vida. Você pode lutar pelas coisas da sua vida, da sua sobrevivência, ganhar dinheiro, enfim, dar um bem-estar para sua família, mas é importante que você faça alguma contribuição também para outras pessoas, para você ser lembrado, né? E porque essa lembrança mantém você ligado àquela cultura, aquela coisa, aquilo existe, aquela história existe, aquele conceito existe, aquela possibilidade. Eu acredito muito nessa ideia de que quando você faz alguma coisa, né, você tem uma história, você está criando uma possibilidade.
para que outras pessoas acreditem nessa possibilidade. Um exemplo, até poucos anos atrás, uma pessoa que fosse modelo, que fosse modelo, né? Como a Gisele Bündchen, teria uma carreira até os 30 anos, com quanto muito. A hora que casasse, que tivesse filho, já não teria mais condições de ser modelo fotográfico, de ser manequim, nada, né? E a Gisele Bündchen criou a outra possibilidade. Né? Ela viveu essa questão de que ela participou de desfiles até muito mais do que outras pessoas, e ela continua sendo uma modelo consagrada. Né? Por quê? Porque ela abriu essa possibilidade. E quando você abre a possibilidade, você traz para outras pessoas a crença de que aquilo é possível. Então, quando você tem essa lembrança de coisas que foram possíveis, pessoas que tiveram superações, que tiveram conquistas, você está trazendo esperança para aquela pessoa que está, sei lá, numa fazenda no Rio Grande do Sul, dirigindo um trator, e que de repente pode ser uma supermodel Uber, não sei o quê, mundialmente conhecida, rica e com uma longevidade no mundo da moda que não existia. Né? Então você se abre uma porta, se abre uma estrada. Né? E isso tem a ver com essa questão do Halloween e da forma como a gente considera. E aí as pessoas falam assim, não, mas se é uma data que tem a ver com os mortos, né? Quer dizer, é para ser uma data de reverência aos mortos, então não deveria ter festa. Então, mas aí acontece que nós bruxos temos também uma perspectiva de que a gente pode traduzir de uma forma meio lúdica para não trazer aquela conotação de tragédia, porque a gente sabe que os seres continuam do outro lado, que a gente pode reencontrá-los em sonhos, que eles podem aproveitar o período do Halloween para mandar mensagens. A gente não vai ficar incomodando, porque a gente sabe que eles têm um outro desenvolvimento, tem outras atividades do outro lado. Eles não podem ficar presos nessa existência, né? Mas a gente tem a época do Halloween para ser essa época, né? E que realmente acontece. Tá? Eu acho que até pessoas que não seguem a bruxaria, quando elas. Porque eu já tive clientes que não eram bruxos e que relatavam que chegava essa época, começava a ter os sonhos, começava a ter como se fosse as pessoas visitando novamente, né? Quer dizer, então sim, a gente gosta que tenha, pode ter, né? Só que assim, não é só uma festa de fantasia, né? Se a gente for pensar, pode ter uma celebração, mas essa celebração ela é reverente, tá? Porque ela é em relação às pessoas que a gente quer honrar, tá? Eu vou fazer outro vídeo abordando o tema do Halloween. Se vocês estão gostando, vocês, por favor, deem o seu like, se inscrevam, compartilhem. E quem tiver sugestões, até de dúvidas que vocês tenham em relação, agora o próximo provavelmente vai ser sobre o Halloween, sobre coisas que vocês querem saber sobre o Halloween, a gente já também inclui no próximo vídeo, tá bom? Até mais então. Tchau!